Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Sainz, que conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Itália numa belíssima volta, conseguiu superar Max Verstappen por 13 milésimos e seu companheiro Charles Leclerc por um pouco mais do que 6 centésimos. E tá aí as ruas gritando em alegria pela pole da Ferrari, que olha, é uma montanha-russa nessa temporada, né? A Ferrari em Zandvoort foi um desastre, assim, e antes disso lá na Bélgica tinha dado bem, não dá para prever o que é a Ferrari, mas eu acho que o carro é muito nítido, ele é bom em pistas de alta velocidade, principalmente nessas pistas que exigem muita velocidade reta e muita questão também de curvas de baixa que exigem tração nas saídas, né? E é o caso, assim, quase toda curva de baixa exige tração muito boa, mas a questão é, a gente viu uma Ferrari que nesse fim de semana estava forte desde o início, com tempos muito competitivos. A dúvida era, estava forte o suficiente para bater a Red Bull? E a gente teve a resposta, estava sim, e consegue aí pelo menos um de seus pilotos superarem o Max Verstappen, embora o ritmo de corrida seja um problema para a Ferrari gerenciar. Mas aí vamos comemorar as pequenas vitórias, eu acho que é assim que pensa o torcedor tifose. Mas não estamos aqui para falar só da pole, né? Porque a gente fala da graça de Carlos Sainz e da desgraça lá atrás de Lance Stroll e dos pilotos que ficaram fora no Q1, né? Assim, a gente sabe que o Drogovic tem pouquíssimas chances de estar na Fórmula 1, principalmente se tratando da Aston Martin. Eu ainda acho aquela coisa, né? Tá ganhando até seu tempo ali de simulador, tá conseguindo andar, fazer alguns testes, conseguiu um treino livre ou outro. Ok, isso a gente tem que elogiar que pode estar ajudando ele, mas é ganhar agora, a gente não quer isso, a gente quer uma vaga, né? E é muito dolorido ver o Lance Stroll na Fórmula 1. Eu ouso dizer, ele é o pior piloto da atualidade, talvez, né? Que o Sargent é calouro, eu acho que o Sargent, assim que ele começar a pegar o ritmo, apesar de ter ido muito mal hoje, vai receber críticas, né? Ele, assim, acho que ele ainda tem mais velocidade que o Stroll. O Stroll é realmente, assim, insustentável para a Fórmula 1, piloto do nível dele. Tudo bem que a Aston Martin hoje não estava muito legal, vai levar 8 décimos do Alonso, entende? O Drogovic, ele acabou de sentar no carro no treino livre 1 e levou 8 décimos sem ter permissão de acelerar o carro ao máximo, porque ele estava fazendo um teste ali de durabilidade, de long runs, né? É impressionante isso, me chama muita atenção como o Lance Stroll não extrai nada desse carro da Aston Martin. Mais uma vez, o Fernando Alonso vai ter que carregar essa equipe nas costas em mais um fim de semana, né? E ficaram de fora também o Magnussen, né? Tá virando tradição, levou quase assim 2 décimos e meio, né? 250 milésimos do Hülkenberg, né? A margem foi mais próxima, mas o Hülkenberg foi para o Q2 e o Magnussen não. Ocon e Gasly também ficaram de fora. A Alpine, um fim de semana tenebroso, né? Assim, não é uma grande temporada da Alpine, né? Tem os pódios do Ocon e do Gasly, mas foram os momentinhos de ouro, né? Numa temporada que a maior parte é frustrante, né? E assim, a gente teve o Guan Yu Zhou em 16º, ficando de fora com a Alfa Romeo. A Alfa Romeo também não é lá grande coisa como carro, né? Então, é essa história que a gente tem aí pra contar do Q1, né? Mas ele fica atrás do Bottas, né? Mais de um décimo. E o Zhou tá precisando aí mostrar desempenho se quiserem que renove o contrato dele, né? A ameaça do próprio Drogovic, a ameaça do Theo Pourchaire, e vamos ser sinceros, são pilotos melhores do que o Guan Yu Zhou, né? A gente também teve o Q2, né? E no Q2, vai lembrar que essa classificação tem essa regra estúpida que a FIA criou, né? De médio, duro no Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Eu acho isso uma estupidez imensa. E assim, a gente teve a eliminação do Sargent, que fica muito feio se comparado ao Albon, levou 7 décimos na cabeça do tailandês. O Bottas, o Hülkenberg e a dupla da AlphaTauri. E olha, destaque ao Liam Lawson, apenas 150 milésimos do Tsunoda no primeiro fim de semana completo com o carro. Nada mal, sério mesmo. Tsunoda o ano todo, tem uma ideia geral do que o carro é, das atualizações, ele tem um conhecimento grande do que desse equipamento e ainda pilotou ano passado. Então, é impressionante o trabalho que fez o Liam Lawson nesse fim de semana e curioso para ver o ritmo de corrida dele. A Haas não está bem nesse fim de semana, já esperava que ficasse de fora. É até curioso, porque o carro quase sempre é uma cópia mal feita da Ferrari. Podia ter as mesmas qualidades, né, de velocidade de reta e curvas de baixa, mas não tem. E o Bottas ali, né, passou porque Q2 foi a vitória dele, né? E aí passaram Norris, Alonso, Piastri, Norris passando no limite, por 13 milésimos o Tsunoda não tirou ele, né? Russell, Hamilton, Albon, Pérez, Sainz, Leclerc e Verstappen, né? E aí no Q3, né, a gente teve as voltas, né? E o Sainz, assim, foi realmente impressionante, as duas vezes as melhores voltas. E a gente sabe que o Sainz tem um histórico, né? No ano passado, várias vezes ele fazia a primeira melhor tentativa do Q3 e na segunda errava e caía lá para trás, né? E o Sainz hoje foi mais, assim, competitivo do que eu nunca vi ele numa classificação, sério mesmo. Foi a melhor classificação que eu vi do Sainz.
É impressionante o ritmo que ele teve e, assim, o fim de semana inteiro melhor que o Leclerc, né? Isso também eu não esperava. O Leclerc até que reduziu a diferença na classificação, mas não o suficiente. O Sainz com 1:22.94, uma volta espetacular que coloca ele como grande pole position do Grande Prêmio da Itália, superando o Verstappen por 13 milésimos. A grande dúvida que eu tenho: o quão duro vai ser o Carlos Sainz contra o Max Verstappen amanhã? Ele vai jogar duro pela ponta, né? Ele fez isso algumas vezes, mas será que amanhã ele faz isso, né? Será que ele vai estar disposto a arriscar tudo que tem ali, né, largando da primeira posição, ou vai jogar pelo resultado, um terceiro ou quarto lugar, supondo que a Red Bull com o Pérez também vai vir atrás deles em algum momento da corrida? Então, assim, sinceramente, essa é a dúvida que eu coloco sobre o Carlos Sainz, como que ele vai se comportar na corrida. O Leclerc, ao meu ver, né, ele é o melhor piloto de classificação da Fórmula 1, mas foi um fim de semana que realmente ele foi superado pelo Sainz desde o início, e apesar de ter ficado só 67 milésimos atrás, tem um gosto amargo, porque ele não fica nem só na pole, como fica na terceira posição, né? A gente também teve uma classificação absurda do George Russell, né? Ficou 3 décimos na quarta posição, superou o Pérez por alguns milésimos. O Pérez, inclusive, né, ele nem foi tão mal, né? Tipo, ele ficou mais ou menos uns 4 décimos do Verstappen, mas quase todo esse tempo no primeiro setor. Curioso, até porque na primeira parcial onde ele estava indo melhor no Q1, né? Ele que teve a melhor primeira parcial durante um tempo, só que no Q3 não conseguiu fazer funcionar a primeira parcial, na segunda e na terceira até conseguiu recuperar um pouco de tempo, mas para a corrida, largando de quinto, ele tem condições ali de brigar pelo segundo lugar sem tantos problemas, né? E assim, o Russell fez o quarto tempo, foi impressionante, até porque dominou o Hamilton o fim de semana inteiro e está precisando de resultados do George Russell. O Pérez ficou na quinta posição, o Albon ficou na sexta, né? Tipo, o Albon fazendo uma classificação extraordinária com a Williams. Vamos ver até onde ele consegue levar esse carro na corrida, né? A McLaren pareceu forte nos treinos livres, mas na classificação ali, o Piastri à frente do Norris. Olha, a gente tá falando, o Piastri não é bobo, esse piloto aí, meu, vai dar trabalho pro Norris. E a decisão foi mais do que certa em colocar o Piastri no lugar do Ricardo, né? Uma diferença muito brutal de desempenho do que estava sendo a dupla da McLaren no passado. A gente teve o Hamilton em oitavo, né? É um desempenho que acaba sendo um pouco frustrante, porque o Russell ficou em quarto, mas ok, né? O Norris na nona posição e Fernando Alonso apenas em décimo, carregando esse carro da Aston Martin nas costas. Quero ver o que vai ser da corrida da Aston Martin amanhã. Sinceramente, não parece muito promissor e é problemático, né? O Alonso tem que fazer milagre todo santo momento, ele que tem que tirar um coelho da cartola quase sempre. E não foi o caso de hoje, né? Até que foi, né? Se a gente para pensar que ele tá ali no Q3 e o Lance Stroll é o último, mas é aquela história, né? Tudo tem limite pro Fernando Alonso, mesmo sendo um dos melhores pilotos de todos os tempos. Então, assim, corrida amanhã deve ser mais uma corrida de uma parada. Algumas equipes vão tentar estender suas paradas, outros vão tentar parar mais cedo para dar o pulo do gato. Curioso para ver qual estratégia cada equipe vai usar. Eu acredito assim que a Red Bull é a grande favorita para a vitória. Acho que o Max Verstappen ele vai pressionar bastante o Carlos Sainz. Quero ver o quanto que o Sainz vai tentar resistir. O Pérez tem que largar bem, né? Pelo menos superar o Russell na largada e continuar ali seguindo o Leclerc, em algum momento eventualmente tentar a ultrapassagem, né? O ritmo de corrida do Pérez, inclusive, antes daquela batida no TL2, era o mais forte de todos, né? Mas, de qualquer maneira, né, a gente sabe que corrida é outra história, é a 53 voltas, tem toda a pressão, o clima, tudo pode ser diferente, então vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns ao Carlos Sainz pela pole. Amanhã consegue brigar com o Max Verstappen? Quão bem vai pilotar Carlos Sainz amanhã? Essa é a dúvida que eu deixo para vocês. Então, gente, até a próxima. Uma boa tarde a todos.